É porque a senhora deixa na exibição de orador. Bora lá. Então, na última aula, nós estávamos falando sobre movimento circular uniforme. O que eu falei na última aula sobre movimento circular uniforme? Quem é que lembra? Tem o movimento uniforme e tem o variado, né? Não. Boa, Existem Gonzaga, duas... vai ter prova daqui a pouco, velho. Esse não é conteúdo de prova. Ó, nós temos duas velocidades aqui. Uma velocidade chamada velocidade linear ou tangencial, que é aqui. E eu coloquei isso aqui, ó. Lembra desse desenho? É, o tangencial, isso mesmo. Que o módulo da velocidade linear, ele não muda. Não muda. Ou seja, se aqui é 30 metros por segundo, eu estou falando movimento circular uniforme, tá? Movimento circular uniforme. Direção? Sentido? Hã? Vai continuar 30 metros por segundo em todos os... O bagulhinho aí. Isso. Em todos os vetores, o módulo tem o mesmo valor. Módulo é o tamanho, é o valor do meu vetor. Então, se aqui é 30 metros, aqui é 30 metros. Aqui também será 30 metros por segundo. E aqui também será 30 metros por segundo. O que está mudando? Direção e sentido. Mas o módulo, que é o valor do meu vetor, não muda. E essa velocidade aí é chamada de velocidade linear. Então, uma pessoa está lá no carro, ela está fazendo uma certa curva. Vê se eu acho aqui. A curva ou o carro? O carro está fazendo uma certa curva. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Ah, o negócio lá da roda, né? Com a posição. Não é esse. Calma. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Abrindo. Então, eu tenho... quando um carro ele faz curva e a pessoa olha no velocímetro... Aqui? Tá. Então, esse carro tá... esse carro tá fazendo uma curva, suponhamos. Quando ele olhar no velocímetro... Travou. Travou? Não. Não tá indo, não. Travou? Peraí. Melhorou? Não tá aparecendo, professora. Nada. Não tá aparecendo só. Nada? Não tá aparecendo nada? Só seu computador e movimento circular e tal. Ai, Deus. Aperta na pastinha, professora. Foi? Não. Tá aparecendo pra vocês? Fala aí. Não. E agora? Ainda não. Ainda não. Jesus! Ai, eu acho que é porque... Aqui. Apareceu? Não. A senhora compartilha de novo a tela. Tô compartilhando, mas... Aí sai, compartilha de novo. Compartilhamento, compartilha de novo. Brincadeira. É brincadeira, hein, bicho? Pelo amor dos meus filhinhos, meus futuros netos, o que é isso? A senhora tá em casa, né? Só pra perguntar. Mas eu falo isso direto. Teve um dia que eu saí, né, do mercado, tá, com meu marido, isso antes da quarentena. Apareceu. Aí, lá, isso que eu saí e falei assim, não acredito. Pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor dos meus futuros netos. Aí o rapaz que tava lá da limpeza começou a me imitar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Meu marido só olhou. Aí, apareceu. Pelo amor de Deus. Não? Globo não mostra. Não, é relativo. Tá aparecendo, tá aparecendo sim, tá aparecendo. Um círculo aí.
Isso. Apareceu Então, um deixa eu círculo voltar. com o negócio vermelho. Pelo amor de Deus, meus irmãos, estamos aqui para entregar uma casa nova para a Sônia. Aqui no programa do Geraldo. Apareceu? Luiz. Aham. Um Tá no carro círculo fazendo uma ainda. curva? Tá no círculo. Não. Não. Tá no círculo. Tá. Não apareceu. Apareceu? Não. Não, o carro vermelho não apareceu. Tava o carro vermelho. Aí a senhora passou pro outro carro. Aí, Meu apareceu, Deus do apareceu. céu. Não, Ai. peraí. Não, Volta tinha um, aparecido, volta um. Não, peraí. Não, a gente tá perdendo tempo. O que é isso? Não dá certo, não. Perder o tempo já não adianta. Bora aqui Principalmente mesmo. Tem no física, né, livro, professora? Não professora. pode, né? Mas eu ligo, a gente tá perdendo tempo. Ó, então eu tenho duas velocidades. Uma velocidade linear ou tangencial, que é essa velocidade aqui, vamos chamar de periferia da minha circunferência, que tá na borda. Ou seja, se um carro ele tá fazendo curva, quando ele olha no velocímetro, marca lá 50 km por hora, 25. 60 km por hora, 20 km por hora. Essa velocidade marcada no velocímetro, ela é chamada de velocidade linear ou tangencial. Como é que eu calculo essa velocidade? Ó, preste atenção, senão vai virar um monte de forma. Você vai falar, não tô entendendo nada. Todo mundo nem pisca! Não piscou? Como é que você aprendeu o movimento uniforme lá que se calcula a velocidade que foi na prova anterior? Aprendi com a senhora. Fórmula delta S Delta S sobre delta T. sobre Isso delta mesmo. T. Muito bem. Isso aqui é a fórmula do movimento uniforme. Pergunto, qual é o meu espaço percorrido aqui na circunferência? 30 metros segundo. Por Não. segundo. 30. Mas qual que é a distância? Como é que você calcula a distância ou comprimento de uma circunferência? Lá na matemática. 2πr? 2πr. Então, Parabéns. aqui, ó, pela minha circunferência, esse móvel, ele vai ter um deslocamento, já que é a circunferência, o deslocamento vai ser o comprimento da minha circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da minha circunferência? Lá na matemática. 2πr. 2πr. Isso mesmo. Porém, como eu estou falando de algo que é circular, esse tempo não é chamado de um tempo qualquer. Esse delta T é usado para deslocamentos lineares. Quando eu tenho deslocamentos que são circulares, ele é chamado de período. E aí eu troco esse T minúsculo e coloco um T maiúsculo. Mas é tempo também. Qual que é o nome, professora? Hã? O nome. Quando ele sai do Período. linear e vai pro circular. Dormir. Oi? Quando ele deixa de entrar no linear e vai pro circular. Eu tenho... Não, aqui é chamado de velocidade linear ou tangencial. Tá, Eu obrigado. prefiro Tangencial, chamar de... né? Isso. Eu vou chamar de velocidade linear. Eu acho mais prático. Tá? Então, aqui, velocidade linear. Velocidade linear. Como é que essa velocidade ela é calculada, então? O comprimento da minha circunferência dividido pelo meu período. Período por quê? É o tempo de um ciclo completo. Então, eu não chamo de delta T, eu chamo de T maiúsculo. Lembram lá de período e frequência, quando vocês estudaram no nono ano? Vocês lembram? Período e frequência? Mais ou menos, professor. Então, é essa informação lá do nono ano que você vai utilizar aqui, ó. Isso aqui é período. É o tempo que eu tenho. Quando eu faço isso aqui, ó, no meu dedo, isso é o tempo de um ciclo completo. Esse tempo é chamado de período. Então, aqui, esse T maiúsculo, período, R, raio, π, e esse V, velocidade linear. Deixa eu escrever aqui. T, período. E R, raio. Tá? Então, essa maneira aqui é a maneira que eu tenho uma das maneiras de se calcular velocidade linear.
Existe uma outra maneira? Existe. Quando vocês estudaram período e frequência, o que vocês aprenderam de período e frequência? O que é período, o que é frequência? Ah, eu não lembro, não. Frequência é aquilo que se repete? Isso. Vamos supor, às Período vezes é que aquilo aparece que- a foto do Gonzaga nos vídeos. Isso é frequência. É alta. Então, a frequência é alta, ou seja, é o número de vezes no intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? O tempo de duração da nossa aula. Então, frequência... Deixa eu fazer uma recapitulação aqui de conteúdo. Aquilo que se Posso repete. apagar aqui? Isso Pode. aqui? O número de piada ruim que eu faço durante a aula. Posso apagar? Pode. Tá. Cadê o restante? Povo. Sumiu. Todo dormiu. Será que eles estão Saiu, fazendo professor. prova? Saiu. Vamos dormir. É, saiu, Ó. professor, assim que são. Então, eu tenho que frequência é o número de eventos no intervalo de tempo. Quem mais conversava na sala? Os professores mais chamavam a atenção? Eu. Guilherme Gonzaga. Então, o número de vezes que os professores chamavam a atenção do Gonzaga em um intervalo de tempo, qual o tempo? O tempo de duração da aula. É o quê? É a frequência com que ele foi chamado a atenção. Então, frequência é o número de vezes no intervalo de Ô, tempo. professor, e se ele pedir uma média? Uma média? É, Média tipo, do quê? ele mostra, tipo, os exemplos, tipo, dando um exemplo lá do Gonzaga. 2 aulas da Sônia. Na primeira aula, ele foi chamado a atenção 7 vezes. Na aula segunda, ele foi chamado a atenção 8 vezes. Qual que seria mais ou menos uma média que dá para usar nessa fórmula? Não, não é média. É o número de vezes mesmo, no intervalo de tempo. Ah, Vamos sim. supor, o Leandro foi chamado 2 vezes a atenção no tempo de 2 horas. Manda Vale. pra cá. Gonzaga, O o Leandro não é Gonzaga foi comparação. chamado 12 vezes no intervalo de 2 horas. É nisso que eu tô falando. Hein? Ou seja, Pois é. a frequência com que ele foi chamado foi maior do que a do Leandro. Não, professor, eu não sou chamado a atenção. Nunca Não, fui. é um exemplo só, calma. Ó. Aí eu vou colocar aqui 2 ondas, que geralmente isso é usado em ondas. Qual onda tem maior frequência? A número 1 ou a número 2? A número 2. A número 2, porque eu tenho maior número de ondas Eu achei que no ia ser mesmo pegadinha. intervalo de tempo. Então, Eu frequência achei é que ia isso. ser- É o número de eventos que eu tenho em um intervalo de tempo. Agora achei que vamos ia ver ser pegadinha. período. Olha período, que é aquele T maiúsculo. É o tempo que acontece o evento. Deixa eu colocar mais para cá para ficar. Olha lá. O que vocês estão Professor, o que você colocou percebendo? embaixo? Um É o N. número de repetições. Isso mesmo, Gonzaga. N. O que vocês estão percebendo? Que mudou. Que mudou mais. Ó, frequência é o número de eventos no intervalo de tempo. Período é o tempo dividido pelo... Só inverteu, né? Hã? Só inverteu ali. Inverteu. Ou seja, eu posso escrever frequência como sendo 1 sobre T, porque em frequência é o inverso do período, e período é o inverso da frequência. Olha lá. Lindo isso, né? Gente, o que é tão importante frequência, você não tem noção. Você vai estudar física quântica, tem isso aqui. Essa coisa linda aqui, frequência. Na faculdade HF. acho que não estudar isso aí, não. Ó. Minha área não é Energia. Vou estar estudando Tá direito, voltando. professor. Mas isso aqui é lindo mesmo. Isso aqui é lindo. Ou seja, eu posso reescrever essa minha fórmula. De que jeito, então? Ou
Como que eu posso reescrever? F 1T. Vamos. F igual a 1T. 2π. F. 2πRF. Tá. Isso igual a quem? Igual a V. Isso Então, a mesmo. velocidade linear pode ser calculada desse jeito. E a velocidade linear pode ser calculada também desse jeito. Olha que não é lindo? Professora. tá. É lindo. Eu, Professora. tem uma, é bonito. Eu acho bonito. Olha aí que lindo. Né? Ô, jogador. Aí, Gui. Oh, Até aqui, alguma dúvida? não. Professora, Fala. aqui no livro tem um negócio aqui que é V igual a ômega vezes Calma. Eu vou explicar para você. Vai ter Calma ômega. que eu vou chegar lá. Calma. Eu tenho que primeiro explicar o que é velocidade angular. É o símbolo do Walt Disney. Eu Ah, sei o que é o símbolo do ômega. É igual o calma. W do Walt Disney. É aquele que você bebe. Aqui. Pessoal, posso apagar? Pode. Pode. Eu acho. Pode? Então tá. Agora vem a velocidade que ele está falando. Tem esse aí que a senhora anotou aí, do 2PRF. Aí embaixo tem esse negócio que eu Tá. acabei de falar. Gonzaga, calma. Senão você vai atropelar. Se eu explicar tudo daquele jeito, aí você não vai entender. Não, Nossa, imagina outra eu usar como coisa. professor, velho. Meu Deus do Se céu. tiver, deixa eu só falar uma coisa. Se eu estiver explicando transmissão de movimento e alguém estiver fazendo a prova, gente, vai perder muito. Sabe por quê? Porque eu só explico, quando você vai olhar nos livros aí, nas coisas, tem primeiro caso, segundo caso, eu coloco só como 2 casos e você mata qualquer questão. Então, quem tiver aí, fala, presta atenção na aula aqui, parar de fazer prova, tá? A velocidade Você tá angular, fazendo tarefa online, professora. pois é, a velocidade angular, eu não vou olhar a periferia, eu vou olhar dentro do meu círculo, ó. Saiu desse ponto e veio para esse ponto aqui, ou É o seja, raio, né, professora? isso. Ele percorreu um certo ângulo, vou chamar de θ. Ele percorreu um certo ângulo. Isso é chamado velocidade angular, porque vem de ângulo, tá? Então, a velocidade angular, o ΔS, aqui, ó, eu teria lá, ΔS A delta, professora. ΔS sobre ΔT. Quem é meu ΔS? São os ângulos. Qual que é a angulação máxima que pode ter? 30. 360 graus. Só que eu não posso escrever. Desculpa, é que eu tô 30. tão aflita já. Eu não posso Respira, escrever professora. em ângulo. Respira. Tá, desculpa. Pega uma Acho que eu tô aguinha, muito professor. aflita para terminar esse conteúdo. É que a senhora tá preocupada com a gente na prova. É um turbilhão de pensamentos, né? Uma vez só. Mas vamos lá, Passa a paciência, né? resposta que passa todo o seu sofrimento. Ó, Professora, a senhora não cumpriu com o combinado, professora. A Verdade. senhora deixou a gente fazer tudo sozinho. Era R$5.000 na conta, professora. Não tinha erro. pessoal, tá gravando. Professora, a senhora não Cuidado. cumpriu com o combinado que a senhora fez com nós. Depois de Ai. Era a senhora passar a resposta para nós e depois eles mandam a prova para a senhora. Tá. Só retomando aqui, eu não posso escrever 360 graus, eu tenho que usar π radianos. 360 graus corresponde a 2π. Nós escrevemos lá na velocidade linear 2πr, nós não usamos ângulo. Então, ó, 2π. E o tempo? É o tempo para um ciclo completo. O tempo para um ciclo completo é o T maiúsculo. Ó, aí vem, Gonzaga, ó. Olha que bonitinho. Posso escrever desse jeito, mas como frequência é o inverso do período, e período é o inverso da frequência, posso escrever também como sendo 2πf. Olha, qual que é a diferença da fórmula anterior para essa?
Que agora tem o F. A segunda não tem o tempo, professora. A segunda não tem o tempo. Tem aqui, não, eu estou falando da anterior, da velocidade angular, da velocidade linear. Ó, nós Porque tínhamos o lá primeiro não tem um 2πr sobre t, olha lá, Não a tem um fórmula raio. era essa. No médio raio. Isso, e a outra fórmula era 2πrf. Essa Não daqui utiliza tem o raio. raio, essa daqui não tem. É essa a única diferença. Por isso que eu posso escrever que velocidade linear, eu posso pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio. Porque a única diferença entre as fórmulas é que uma tem raio, a outra não tem. Se essa daqui não tem o raio e eu multiplicar pelo raio, eu tenho a velocidade o quê? Linear. Entendeu agora, Gonzaga? Por que eu não podia? Entendeu? Eu não podia já colocar essa fórmula, que eu tinha que mostrar quem é Tinha essa que velocidade angular. explicar, tinha dado toda a teoria. Tá? Tudo bem? Até aqui alguma Ok. dúvida? Pelo amor de Deus, fale. Nenhuma, professora. Tudo ótimo. Jamais, professora. Tudo A ótimo? senhora não deixa dúvida. Professora, chama o restante. Cadê o restante? Pois é. Agora que Chama o vem o Gonzaga. pulo do gato, para você entender transmissão de movimento. Tem questões do Enem com transmissão de movimento. Qual é o jeito da professora explicar? Posso apagar tudo? Pode. Se alguém perdeu alguma coisa que queira escrever, eu queria anotar e eu não anotei. Eu tô tirando print, maestra. Ah, tá, então beleza. Mas fica disponível, né, na aula, no detalhamento de aula. Fica. Fica, Tá na você nossa viu, carinha né, lá, na tudo sua aparecendo, foto. falando. Eu vi. A foto do Leandro ficou tão bonita. Ah, coitado, né? Leandro é Tudo bonito, suado. eu gostei. Ficou Pode linda. que a professora tá passando mal, velho. Eu não acredito. Hã? A professora tá passando mal, achando o Leandro bonito. Aí, Leandro! Mas você viu, Leandro. Matheus? Aí, Você Leandro, viu a tirando foto? Você viu a foto do Leandro lá? Tá zoado. Graças a Deus não, professora. Por isso que eu tô com uma celular boa. Imagina se eu tivesse vindo. Tava sem celular agora. Tá tirando, Moreira. Tirou Mas ficou o bonito. quê? Fala assim, Não. Brincadeira, Ó, preto. não, ficou bonito. Não, ficou bonita realmente a foto dele. Ficou bonita. Volta. E assunto encerrado. Ficou bonita e pronto. Ponto final. Quer perder ponto? Só vou retomando. Transmissão de movimento. Vai deixar, Leandro. Eu não deixar. Demais que ele é bonito. Falou que sua mãe era Transmissão de movimento. Você vai aprender dois casos. Tá Um gravando. único eixo. Um eixo. Nem ouviu? Ai, não é primeiro, Não. Sônia. É um eixo. Vê se dá pra ver. Dá. Dá, otimamente. E aqui, dois eixos. Só isso, para você aprender transmissão de movimento. Como o slide, acho que essa daí deve aparecer essa figura. Eu vou olhar lá, porque ela é parada. Não pode ter coisa com o movimento. Agora eu tô Foi percebendo praga, isso. professora. Jogaram praga. Apareceu. Deu para ver? Sim. Sim. Achei a figura aqui no livro. Então, essa primeira figura aqui que eu tô mostrando, lembra o quê? Corrente de bicicleta. Isso, realmente, bicicleta. Então, na bicicleta, quantos eixos que eu tenho? Dois eixos, ó. Dois eixos. Olha lá, vou colocar aqui, vou fazer um... Meu Deus do céu, que coisa horrenda. Tá legal esse Ainda bem que negócio vocês não estão aí. vendo. Imagina se tivesse vendo. Jesus, não ficou legal. Esses desenhos é muito chato para fazer.
fazer, Senhor da glória? Eu, se fosse a senhora, parava de pagar esse zoom aí, hein? Tá zoando com a senhora. Ó, pronto. Então, eu tenho aí 2 eixos nessa figura. Ou seja, quando a bicicleta ela está em movimento, vamos supor que a bicicleta esteja a 6 km por hora. Pergunto, a roda traseira e a roda dianteira possuem a mesma velocidade? Sim? Sim. Sim. Se a roda traseira e a roda dianteira, se eu falo que a bicicleta ela possui uma velocidade, olha a velocidade que eu falei, velocidade de 6 km por hora. Ou seja, tanto a roda traseira quanto a roda dianteira, ela possui a mesma velocidade. Que velocidade que é essa? Linear ou velocidade angular? Linear? Linear, que é a do velocímetro. A velocidade linear, ela é dada em quilômetros por hora, metros por segundo, que é a velocidade que você já tinha estudado anteriormente. A velocidade... Professora, a milhas entra aí também? Hã? A linear, ela pega milhas também? Não. A linear, geralmente, ela estará em metros por segundo, a linear. Já a angular, ela está em radianos por segundo. Então, a velocidade linear, metros por segundo, e a velocidade angular em radianos por segundo, tá? Então, aqui eu tenho, né, nessa imagem, nessa figura, 2 eixos, e o que eu tenho de igual? A velocidade linear. Então, se a roda, a roda traseira e a dianteira possuem a mesma velocidade, que é a velocidade olhada no velocímetro, ou seja, eu tenho a mesma velocidade linear. Vê se eu acho aqui. Olha essas figuras aqui. Essa figura A, vou até puxar ela. Tá dando para enxergar bem? Deixa eu puxar ela para cá. Tá, não. Pronto. Só essa que eu quero que vocês vejam, por enquanto. Essa figura aqui, eu tenho quantos eixos? 2. Eixo é o que está no meio. Sim. É só um. Só um. Eu tenho um único eixo. Se eu tenho um único eixo, quando uma gira, a outra vai girar o quê? Se uma percorre 30, deixa eu ver se uma percorre, faz um ângulo de 30 graus, a outra também vai fazer um ângulo de forma igual, também será de 30 graus. Tô tentando achar um papel aqui, gente. Ou seja, quando eu tenho um único eixo, o que eu tenho de igual aqui? A velocidade angular. Porque se uma gira 30 graus, a outra também vai girar 30 graus. Se uma gira 40 graus, a outra também vai girar 40 graus. Então, quando eu tenho um único eixo, a velocidade angular é a mesma. Quando eu tenho 2 eixos, e não interessa se precisa de uma corrente, se é uma engrenagem, tanto faz. Se eu tenho 2 eixos, a velocidade linear é igual. Se eu só afastar para cá, ó, perceba que nesse outro desenho, nessa outra figura, eu tenho 2 eixos. Porém, eu tenho o quê? Engrenagens. É diferente da corrente. A corrente está sendo transmitido o movimento. Aqui não. Aqui eu tenho engrenagens. Nessas engrenagens, eu olho para a figura e eu percebo que ela possui 2 eixos. Se ela possui 2 eixos, a velocidade linear aqui é igual. Então, 2 eixos, velocidade linear igual. Um único eixo, velocidade angular que é igual. Deu para entender isso? Sim. Sim? Deixa eu só sair daqui.
Então, agora fica, eu acho que fica mais fácil. Olha o meu desenho que eu tinha feito. Então, aqui, quando eu tenho dois eixos, e não interessa se tem uma corrente ou se eu tenho igual aquela figura lá, naquela figura eu tinha engrenagens. Não interessa se eu tenho corrente ou se eu tenho engrenagens, eu olho os eixos. Aqui, dois eixos. Aqui, dois eixos. Se tem dois eixos ou mais de dois eixos, porque eu poderia colocar uma terceira engrenagem aqui, poderia colocar uma quarta engrenagem aqui, tá? Então, no mínimo de dois eixos, mas é dois eixos ou mais. O que que eu tenho de igual que eu acabei de falar com vocês? O que que eu tenho de igual? Qual velocidade? Linear ou angular? Aqui, dois eixos, linear ou angular. Quem que é igual? Velocidade linear. Sabia que era. Então, quando eu tenho, porque a linear é que vai me dar metros por segundo, quilômetros por hora. Lembra, tenho dois eixos ou mais. Lembra da bicicleta. Na bicicleta, tanto a roda dianteira quanto a roda traseira, se eu tenho 5 metros por segundo, essa daqui vai ter 5 metros por segundo e essa daqui vai ter 5 metros por segundo. Metros por segundo é velocidade linear. Radianos por segundo é velocidade angular. Então, essa daqui, ó, velocidade linear é igual. Então, se essa tem 5 metros por segundo, essa daqui também vai ter 5 metros por segundo. Eu quero saber cadê o pessoal. Vou começar a chamar aqui. Cadê o pessoal? Eu tô aqui. Já 9h40? Não, tenho 2 minutos. Só finalizar. Ela vai usar esses 2 minutos como se fosse a última. Só para finalizar. Quando eu tenho um único eixo... aqui é difícil de desenhar, gente. É verdade. Né? Não dá, vai dar não. Lembra da figura que eu fiz lá? Eu tenho isso aqui, aí eu coloco parte aqui. Ai, meu planejamento. Olha aí. Tudo por uma boa causa. Será? Adeus, planejamento. Adeus, planejamento. Tchau, planejamento. Tchau, planejamento. Ó, vou colocar disco, que é isso aqui é o meu eixo. Meu canetão é meu eixo. Ideia. Peraí, já estou finalizando. Melhor que desenhar, gente. Não desenhar não foi, não. Isso mesmo, professora. Continua assim que a senhora vai longe. Não foi. Pensa numa gambiarra de brasileira, é a Sônia, velho. Quem falou? Matheus. Hoje o Matheus só Pois é. Não, isso não é gambiarra, isso se chama criatividade. Aqui, um único eixo. Isso prova que é nada. Um único eixo. Quando eu giro, suponhamos que eu girei 30 graus. Os dois discos, que são discos agora minhas folhas de papel, os dois discos giram 30 graus. Ou seja, a velocidade angular aqui, ela é a mesma. Então, quando eu tenho um único eixo, eu tenho que a velocidade angular é a mesma. Velocidade com um único eixo é angular, ômega. Angular igual. Beleza? Beleza. Professor, 9h40, professor. Tá. Tchau. Até a nossa próxima aula, que é a nossa prova.
E eu quero só ver se o pessoal vai saber isso aqui, ó. Professora, Quero só ver. é pra entrar aqui Quero no Zoom tudo também? milionário, velho. Ou não? Entrar no Zoom para ir tirando dúvidas com a professora, Ah, tá? tá. Então, até mais, até Então mais, até tudo mais. dinheiro, Tchau, então professora. depois, tá? Beijo. Tchau. Com 7 bilhões vocês têm que valer o dinheiro, hein?